Graça e paz, meus queridos. Como é bom poder, nesse dia, estar ministrando uma palavra ao coração de vocês. E também está sendo ministrado, né? Como é bom poder, nesse dia, fazer menção da palavra de Deus e deixar algo para a nossa meditação. Eu quero hoje meditar no Salmo 84. Esse salmo tem um carinho especial por ele. Então, mas olha só, antes de eu meditar, por ser uma gravação, pode haver algumas falhas. Falhas como? De repente pode haver o barulho de um carro, o latido de um cachorro. Sempre essas coisas acontecem no meio da gravação, a gente tenta fazer tudo bonitinho, tudo jeitosinho. Mas como é ao vivo e a cor, e às vezes acontecem alguns empecilhos. Mas vai dar tudo certo, a mensagem vai ser ministrada, você vai ser abençoado e vai poder refletir naquilo que temos para falar com você no dia de hoje. Salmo 84, no verso 5 em diante, diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Eu quero fazer uma breve reflexão desse texto. Não dá para explorar ele todo, até mesmo porque é um texto riquíssimo. Mas eu quero, dentro daquilo que tem vindo ao meu coração, dentro da minha compreensão, eu quero compartilhar com vocês algo dentro desse texto. E o que eu quero falar não se limita simplesmente ao momento em que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de medo, esse momento de expectativa, não se limita somente a isto. Mas eu quero falar algo que sirva para a nossa vida no dia a dia e nos diversos momentos em que nós vamos atravessar. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que o verso 5 ele vem dizendo que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, ou seja, o homem cuja força está em Deus. E se a gente fugir disso daqui, queridos, a gente fica totalmente desamparado, porque se nós não depositarmos a nossa fé em Deus, o que resta de amparo, conforme o pastor Felipe pregou, o que serve para nós como âncora, como sustentação, como amparo para nossas vidas, se não houver essa crença, essa convicção, essa fé em Deus. Então vai dizer que bem-aventurado é o homem cuja a força está em ti. Jeremias ele vai dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas o que se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então a nossa força está em Deus. Primeira coisa, acima de tudo, a nossa força tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar sustentada em Deus. Então, e o salmista, ele coloca isso, e a gente conhece muito bem a vida do salmista e os altos e baixos da vida dele, os tantos momentos que Davi passou, mas a força dele estava em Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que o texto, e aqui eu gosto desse texto aqui do verso 6 que diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Eu gosto disso daqui. Passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. As chuvas vêm e também enche os tanques. Vamos fazer uma pausa nisso daqui, nesse texto.
passando pelo vale de Baca, é o vale da tribulação, é o vale da angústia. Qual o momento que nós não estamos passando por isso, querido? Não é só o momento do coronavírus, por isso que eu falei que eu quero ministrar uma palavra que sirva não só para esse momento, mas para as diversas áreas da nossa vida, seja casamento, seja finança, família, ministério, doença. Aqui diz que passando pelo vale de Baca, a primeira observação que eu quero falar aqui é que todos esses momentos são passageiros. Aqui diz que é passando, não é ficando, não é lugar de estadia. Tudo isso é lugar de passagem, passando pelo vale de Baca. Faz dele um manancial. E o que isso quer dizer? Que além de eu passar pelo vale de Baca, eu vou fazer desse vale de angústia, de tribulação, dessas provas que nós atravessamos, eu vou fazer disso um manancial. E aí eu deixo uma pergunta: diante de tudo isso que nós estamos passando, diante de tudo que o Brasil está atravessando, as famílias estão atravessando, você atravessando, seja com coronavírus, seja com crise no casamento, seja com crise no relacionamento, seja com crises financeiras, com doença, diante disso tudo, o que nós temos nos enchido? Aqui, quando diz que passando pelo vale de Baca faz dele um manancial, aqui quer dizer que experiência nós estamos tirando disso tudo, o que nós estamos aprendendo com isso tudo, de que nós estamos nos enchendo em meio a todo o que nós estamos vivendo, o que nós estamos aprendendo. Você vai passar pelo vale de Baca, seja em qual área da tua vida for. Mas o que você está aprendendo? O que você está tirando de lição disso? O que será de você quando chegar lá do outro lado? Porque aqui vai continuar dizendo que a chuva também vem e enche os tanques. Quem será você depois que atravessar por esse momento? Quem seremos nós brasileiros depois que nós atravessarmos este momento? Quem seremos nós, igreja, depois que nós atravessarmos este momento? Que tipo de fé nós iremos praticar? Nós não podemos ser o mesmo. Alguma lição disso nós precisamos tirar. Algum aprendizado disso nós precisamos tirar. Mas continua dizendo que, além de passar pelo vale de Baca, fazer dele um manancial, e além de ter os tanques cheios, diz que vão indo de força em força. Ou seja, eu quero crer nisso. O Brasil que está entrando nessa crise não será o Brasil que irá sair dela. A igreja que está atravessando esta crise não será a igreja que irá sair dela. Nós, individualmente, pessoalmente, que estamos atravessando essa crise, ora como cidadão, e ora nas nossas individualidades, nós não podemos ser o mesmo. Aqui diz que vão indo de força em força, ou seja, a força com que eu entrei nessa crise não pode ser a mesma força pelo qual eu irei sair dela. Eu tenho que sair mais fortalecido, eu tenho que sair com a minha fé mais fortalecida, eu tenho que sair com as minhas convicções mais fortalecidas, eu tenho que sair com os meus princípios mais fortalecidos, com os meus propósitos mais fortalecidos. Vão indo de força em força. A força que eu tenho hoje não pode ser a mesma força que eu terei amanhã, quando eu sair disso, quando tudo isso passar. Tem um pensamento de Charlie Chaplin que eu gosto muito. Ele diz que a vida vista de perto é uma tragédia, mas de longe é uma comédia. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje talvez seja uma tragédia,
Mas amanhã, quando tudo passar, quando nós superarmos, quando nós vencermos, quando Deus nos der a vitória, quando nós atravessarmos o vale de Baca, quando nós sermos fortalecidos e chegarmos lá na frente, nós poderemos sentar e rirmos e brincar e fazer piada de tudo aquilo que nós já passamos. Sabe por quê? Porque nós vencemos. Nós vencemos, nós atravessamos o nosso vale, nós atravessamos a nossa crise, nós atravessamos um momento difícil, e quando nós olharmos para trás, nós vamos ver o quanto nós temos um potencial em Deus que nos capacita para vencermos todo tipo de crise. Eu quero ministrar, eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Nós iremos vencer, você irá vencer, e nós vamos chegar lá do outro lado muito melhor, muito mais convicto, muito mais fortalecido, muito mais alegre, muito mais decidido, porque Deus vai nos ajudar a atravessar esse vale de Baca, essa crise, essa dificuldade, essa tribulação, essa pandemia. Nós iremos chegar lá do outro lado. Beijo no coração, fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.